Vamos falar mais um pouco do Cruzeiro. O Rubem Júnior está de volta para falar, inclusive, de uma novidade que já chegou, Rubem Júnior. Pois é, Cirilo, confirmando 7h09, o Bruno Rodrigues. Mas antes, a gente sabe sobre o quanto a Itatiaia é atenta e vai te atualizando a todo momento. E para a Nação Azul, uma boa notícia, hein? Trabalhou normal, liberado, para quem sabe já poder ser relacionado nos próximos jogos. Havia uma expectativa não para ser acionado, né? Porque o Cássio é o cara ali titular do gol e o Matheus Cunha veio, né? Depois de ter um vínculo encerrado com o Flamengo, teve uma lesão no menisco do joelho direito. O Matheus Cunha já integrado com o grupo, treinando normalmente na Toca da Raposa. É menos um, né? Que agora deixa o Departamento de Saúde e Performance do clube. Bruno Rodrigues, que tomara não participe, né? Desse trabalho interno na Toca da Raposa. 4 jogos pelo Palmeiras na temporada, lesões no joelho, mas é vida passada, vida que segue. E uma entrevista curiosa do Bruno ontem, na chegada no aeroporto de Confins, abrindo o jogo, abrindo o coração. Bruno Rodrigues fala às 7h10 na Itatiaia. Eu sou muito grato, né, ao Cruzeiro, por tudo que o Cruzeiro fez por mim. E agradecer também ao Pedrinho, porque se eu tô aqui hoje é por causa dele. Eu sei muito bem que o Cruzeiro não precisa de mim, mas nesse momento eu precisava muito do Cruzeiro e só tenho que agradecer a ele por tudo que ele fez para mim estar aqui hoje. Bruno, e a sua expectativa, né, em voltar a vestir a camisa do Cruzeiro para essa temporada de 2026? O torcedor está muito ansioso para o Cruzeiro voltar a levantar títulos, né? O Cruzeiro tá aí na Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. O time ainda não se encontrou nessa temporada, está tendo uma cobrança muito grande, você deve estar ciente disso. E qual vai ser a expectativa do Bruno Rodrigues voltando a vestir a camisa do Cruzeiro? Você que está praticamente voltando para casa, né? Então, tô muito motivado, né? Como você mesmo disse, tô me sentindo em casa, é um clube que eu me identifiquei muito. E só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida, e hoje estar aqui retornando pro Cruzeiro é um momento único na minha vida e vou dar meu melhor todos os dias em campo. E para disputar a Libertadores também era um sonho que eu tinha de disputar com o Cruzeiro, por tudo que o clube passou e eu também estava aqui. Então, não vejo a hora de poder ver meus companheiros, treinar e dar meu máximo. Bruno, e como é que foi essa negociação para voltar ao Cruzeiro? Isso partiu do seu staff, isso partiu do Palmeiras, o Cruzeiro procurou? O que você pode contar pra gente sobre isso? Não, o Cruzeiro não procurou, quem procurou foi eu, porque eu precisava muito do Cruzeiro. Eu que liguei pro presidente Pedrinho, porque quando eu saí daqui ele deixou a porta sempre aberta para mim, ele foi muito claro nisso. Então, nesse momento eu precisava muito do Cruzeiro e só tenho que agradecer a ele e a Deus. Bruno, fisicamente, como que você chega ao Cruzeiro? O Cruzeiro tem agora uma questão com DM, os atacantes, né? Alguns que se machucaram. Você acha que você está pronto para jogar? Como que você está fisicamente? Estou me sentindo muito bem. Todo mundo sabe da minha lesão que eu tive, né? Minha lesão foi a mesma do Caio Jorge. Então, estou me sentindo muito bem. Fisicamente, estou me sentindo bem. E o que eu preciso é jogar futebol, demonstrar o que eu demonstrei em 2023, 2022. Então, acho que eu estou no clube certo. Obrigado, Bruno Rodrigues. As primeiras palavras após o seu retorno, lembrando, hoje ele realizou exames médicos na Toca, a expectativa para que ele possa ser inscrito no BID até a sexta-feira e fazer a sua reestreia no sábado contra o Pouso Alegre, pelo menos ali no decorrer do jogo. Vamos ver o que pensa, né, o técnico Tite, que recentemente perdeu o Neiser, perdeu o Sinisterra, o Kaique Kenji, mas o Bruno Rodrigues. Foram 17 jogos, né, nos últimos anos, apenas pelo Palmeiras, quase 600 dias parado, então toda a cautela necessária nesse momento para o seu retorno. Tomara que a Toca, né, faça bem para o Bruno Rodrigues, que agora está de volta à sua casa com o Pedro Lourenço abrindo as portas. Cirilo, qual a interpretação que você faz disso, Fabrício? Porque o Bruno foi muito claro ao dizer, o Cruzeiro não precisava de mim não, eu que preciso do Cruzeiro, liguei pro Pedro, o clube abriu as portas. A interpretação que você faz disso, a chegada dele ao Cruzeiro? Eu achei muito bacana. Hoje em dia o Cruzeiro tem um dono, cara. Na verdade, assim, passa pelo departamento de futebol tudo, mas assim, quando acontece, vem a ordem do dono, sabe? Eu acho que deve ter conversado também com o pessoal do Scout, enfim. Eu acho, assim, bacana da parte dele, e aí agora tem que ter essa gratidão, né?
para com o Pedrinho, para com a diretoria, trouxe, deu oportunidade, sabe, Cirilo? Então, fica essa responsabilidade, filho. Se eu sou o Pedrinho, eu falo, vai buscar teu espaço, mas assim, vai, trabalha, vai trabalhar no dia a dia, se não conseguir também, tem que respeitar, porque assim, eu torço pra ele fazer voltar a ter apresentar um bom futebol, sabe? Porque gosta daqui, sabe? Enfim, tá aí vai vir para ajudar. Eu acho que em termos de vestiário e no campo também, Cirilo. Ô Marques, pra você, cara, a interpretação que você faz disso, porque de um lado é a sinceridade de um atleta e do outro é um clube que tá precisando de atacantes, mas que talvez não fosse até este atleta para este momento. Como é a interpretação que você faz disso tudo? Bom, o Cruzeiro, o Pedrinho, na verdade, abriram as portas do Cruzeiro para o atleta se recuperar, na minha opinião. Atleta que aqui, enquanto atleta do Cruzeiro, na época, né, deixou boas recordações, fez gols, deu boas assistências, enfim. O torcedor, a gente nota que tem um carinho especial por ele, né? Mas chega de uma forma diferente, né, Cirilo? Para se recuperar, para recuperar o seu futebol, chega sem a badalação normal, né, que uma contratação repercute, né, Fabrício? Muitas vezes nessa hora tá ali cheio dos microfones, né? A gente só contou ali nos dedos ali 2, 3 microfones na sua chegada, né? Muito humilde, sem badalação, enfim. Com essa ideia de retomar o seu caminho, de retomar a sua carreira. Eu não vejo outro caminho. Vai que dá certo, velho, porque potencial ele tem. Muitas vezes, eu até comentei aqui ontem no TBB, você estar num lugar que você gosta, onde as pessoas gostam de você, você fica mais tranquilo, mais solto, mais à vontade, entendeu? Eu acho que jamais ele se sentiu assim lá no Palmeiras, se sentiu em casa. Para jogar bem, cara, é essencial se sentir em casa, entendeu? Tomara que aqui seja dessa forma, ele consiga recuperar todo o seu bom futebol que já foi apresentado não só para o Cruzeiro, mas para o Brasil, né? Ô Edu, o ataque do Cruzeiro nesse momento vive problemas de lesões. Sinisterra, Kenji, Marquinhos, Vídea Real e Chico da Costa. Setor tem disponíveis Wanderson, Arroio e Caio Jorge. Pensando em características, porque muita gente desses caras aqui vai voltar daqui 3, 4, 5 semanas, vão estar à disposição aí com o Bruno Rodrigues no elenco também. A característica do Bruno Rodrigues se encaixaria bem nesse ataque do Cruzeiro? O Cruzeiro precisa de um cara como o Bruno Rodrigues? Você já disse há pouco que talvez é um movimento que você entenda como perigoso, porque é um cara que não teve sequência nos 2 últimos anos. Esse é um problema, quase 600 dias lesionado, enfim, isso aí não dá pra conversar, não dá pra discutir. Mas pensando em característica, você acha que falta característica do Bruno a esse elenco, pensando em opções ofensivas do Cruzeiro, Edu? Não acho que falte. Talvez ali um substituto pro Caio Jorge, com uma característica um pouco mais semelhante, jogador com maior poder de sair da área, de buscar jogo. Eu vejo o Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo ou como esse falso 9. É o que eu penso pro Bruno Rodrigues sendo utilizado nesse Cruzeiro. Mas o Caio Jorge vive um momento tão iluminado, Cirilo, ele tá tão bem desde o ano passado, que é difícil a gente falar que fulano vai ser o substituto do Caio Jorge. Nesse momento não tem substituto pro Caio Jorge, que chegue perto do que ele tá entregando. Aí a gente pensa em característica. O Chico da Costa é um cara que faz a função de centroavante, mas com uma característica completamente diferente do Caio Jorge. O Neiser é um cara que pode fazer a do Caio Jorge, mas que não está nem perto de entregar o que entrega o Caio Jorge. E o Bruno Rodrigues é mais um que chega podendo fazer a função do Caio Jorge, mas que não faz algo próximo do Caio Jorge há mais de um ano. E também pode fazer o lado do campo. É que tem muita gente lesionada, muita gente do ataque lesionada, e o Cruzeiro aposta para repor algumas dessas peças e traz um cara com histórico de lesão recente. É isso que me preocupa. Me preocupa dali a pouco, ao invés dos caras retornarem, o Bruno se juntar a eles, sabe? É isso que mais me preocupa, mas é uma aposta, é um risco que o Cruzeiro corre, é uma aposta do Pedro Lourenço, e eu repito, o Pedro, ele traz o Bruno Rodrigues acreditando que vai ter muito mais o Bruno Rodrigues do Cruzeiro do que o do Palmeiras, e é nisso que a gente se apega também, porque o Bruno Rodrigues do Cruzeiro foi muito bem, num momento muito complicado da história do Cruzeiro, ele se destacou, ele foi protagonista, ele ajudou demais, e é o que eu falei agora há pouco, cara. Eu, particularmente, eu torço demais pelo Bruno Rodrigues.
até depois dessa entrevista, a honestidade dele, né? Ele poderia ter falado outra coisa, ter inventado uma história, ou simplesmente ter omitido. Não, cara, ele deu a real. Falou, eu preciso muito mais do Cruzeiro agora do que o Cruzeiro de mim. Humildade é a palavra mesmo. O Cruzeiro não me procurou, fui eu que procurei. Cara, isso faz a gente torcer pelo cara, sabe? Isso, é bacana isso, né? E eu espero que o grupo torça por ele, compre a briga dele, faça de tudo para que ele entregue, para que ele tenha sequência, que o Tite seja importante nessa volta dele ao Cruzeiro. Ele já tem o apoio do dono do clube, que é o principal. Ele tem um carinho da torcida. O torcedor do Cruzeiro gosta do Bruno Rodrigues. E tomara que as coisas aconteçam. Ele vai estar num ambiente que tem tudo para que ele recupere aquilo que a gente conhece do Bruno Rodrigues. Mas eu repito, é um alto risco que o Cruzeiro aposta. Vamos ver como o Bruno já será inserido no elenco celeste. Fim de semana temos esse jogo importante do Campeonato Mineiro para Pouso Alegre e Cruzeiro. Ô Rubem Júnior, você falou no primeiro tempo sobre esse esquema do Cruzeiro, sobre em especial o setor de meio campo. Queria falar também do sistema defensivo, porque o Cruzeiro começou essa temporada tendo o Fabrício Bruno como titular absoluto, com a presença do Jonathan Jesus. O Jonathan teve um problema, foi inserido o João Marcelo. Agora aparece um novo personagem que esteve lesionado e tem uma carinha de titular, que é o Lucas Vidalba, não tem, Rubem Júnior? Pois é, ele que eu me lembro quando o Cruzeiro estava adquirindo o Lucas Vidalba de forma definitiva. Ele veio do Argentino Júnior, o Cruzeiro pagou cerca aí de $800 mil e à época estava buscando um zagueiro, com um perfil para chegar e jogar, e o Vidalba agarrou a oportunidade. Foi um retrato de quando chega o técnico Leonardo Jardim, tem aquele jogo Cruzeiro Democrata Pantera em Sete Lagoas, que coloca o Leonardo Jardim na entrevista que o Vidalba estava bem abaixo, acabou dando a volta por cima e se mostra um titular praticamente absoluto. Se lesionou naquele primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, tornozelo, teve aquele momento de raça, de permanecer em campo ali no finalzinho do primeiro tempo, aí acaba ficando de fora do restante da temporada, também deste início. Está de volta, 86 jogos pelo Cruzeiro, Lucas Vidalba, 2 gols. Lembrando também, o Cruzeiro tem no seu departamento médico o Jonathan Jesus, que segue se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho direito, não precisou de um procedimento cirúrgico. O João Marcelo até pegou um certo ritmo, coisa que ele não estava tendo, mas o Vidalba no momento é o titular, retoma a posição. O Edu comentava na primeira parte da turma do bate-bola sobre ter uma sequência. O Vidalba, até pelo jogo contra o RT ter sido no sábado, o Vidalba teve um bom período aí para descanso, para recuperação, e agora estando 100% para ter o ritmo certo e retomar a sua condição de titular, Lucas Vidalba, que se mostrou bem guerreiro em continuar em campo contra o Corinthians, mas agora está de volta. Cirilo, e até sobre o departamento médico, emendando na questão do Bruno Rodrigues, o Cruzeiro se apega também no retrospecto positivo recente que tem do seu departamento de saúde e performance, como a gente cita o Caio Jorge, cita também o próprio William, jogadores que passaram por um processo ali, bem complicado de departamento médico, de voltar e depois já ter uma outra lesão, e tomara que o Bruno possa, ter o mesmo caminho positivo desses dois jogadores. Tomara que sim. Ô Fabrício, eu não tenho lá muita dúvida que o Vidalba é o titular ao lado do Fabrício Bruno, não, tá? Pelo que foi mostrado, o Jonathan teve problema, mas jogou, e não acho que jogou no mesmo nível do Vidalba. O João Marcelo não parece ser o João Marcelo que começou o último ano, e o Vidalba retorna, temos que ver mais ainda, mas me parece um cara que demonstra muito mais segurança que as demais opções. Não sei a sua opinião. Não, demais, a minha também. Eu acho que é um jogador muito importante para essa equipe, tanto é uma das lideranças, né, Cirilo? Um jogador como esse que trabalha no dia a dia, sempre focado, dependendo do jogo, é jogo grande, jogo contra times menores, ele tá sempre ali ligado, orientando, sabe? É um cara assim, o torcedor, assim como eu, é fã dele. Esse dia eu tava conversando com ele lá, eu falei, cara, muito obrigado do jeito que você veste essa camisa, você representa o torcedor lá dentro, e ele realmente, ele gosta de estar aqui, né, sabe? É o grande time pra ele, é a Europa dele, né? Lembra que ele falou, a minha Europa é aqui, é o Cruzeiro, e é muito bacana ter esse jogador de volta aí. É um jogador que ele é muito respeitado. Jogadores geralmente, quando tem esse comportamento de treinamento, de jogo,
ele não precisa falar muito, mas quando ele fala, ele é respeitado, né, Marcos? Pô, pelo tanto que ele se dedica, trabalha. E a liderança técnica também, né? Muitas vezes o exemplo é no treinamento e nos jogos, né? A postura do cara. O Vidalba, que é uma raridade, né? No futebol. Um zagueiro baixo. Hoje o padrão, pô, se você não tiver mais de 1,85, mais de 1,90, você não é zagueiro, tampouco goleiro. Né? A nota de corte já é por aí, né? Ele me parece até um zagueiro adaptado na posição, né, Fabrício? Meia, um volante que veio para trás, né? E ele tem um bom passe, né? De fato, é um dos grandes destaques aí do time do Cruzeiro. E é o diferencial, né, desses argentinos. Assim, por isso que a gente às vezes tem que, sabe, o pessoal fala, não, a bola já vai virar aí. Não, cara, eles têm esse diferencial de dedicação. Eu trabalhei com o Passarella, que foi um dos maiores zagueiros também da Argentina. Não era alto, mas eles têm essa leitura, essa coisa. Meu irmão, se eu não cabecear a bola, eu tô mapeando o cara aqui, o cara também não vai cabecear, não é gol. E eles têm essa leitura, sabe, de antecipar. Você foi lá no Passarella, hein, cara? Nossa, desculpa aí, gente. Entregou a idade, hein? Hoje eu tô muito nostálgico, é o carnaval. Campeão mundial em 78 com a seleção argentina. A lembrança que eu sabe. tenho do Passarella é que quando ele esteve no Corinthians, né? Foi meu treinador lá, por isso que eu tô... Derrubaram o Passarella lá, você tá lembrando. Ô Panzi, o negócio Fabrício o pênalti. Teve um pênalti, derrubaram a Passarella. Ô Edu... Caiu a Passarella. Ô Edu, Vidalba é o seu titular no sistema defensivo também do Cruzeiro? Estando bem fisicamente, sim. Ele provou isso no jogo contra o RT. Aí vão falar, mas é um recorte de um jogo. Não, irmão. Em 2025 ele foi titular a temporada inteira e só saiu por conta de uma lesão no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E, coincidentemente ou não, no jogo que ele retorna, a zaga do Cruzeiro faz uma partida melhor, o Kaique cresce de produção, o Fabrício Bruno idem. Então, se o Vidalba tiver a condição de uma sequência, ele jogou contra o RT, tá bem para jogar contra o Pouso Alegre, que dê a ele essa sequência. Se o departamento médico, fisiologia, entender que ele precisa voltar sem ser nesse final de semana, no meio da semana, ele precisa de um tempo, de um prazo, tem que ser aos poucos, que seja aos poucos. Mas o Vidalba, 100%, ele é um zagueiro que está melhor que os outros. Ele em relação ao João Marcelo, hoje ele está melhor que o João Marcelo. Em relação ao Jonathan Jesus, está melhor que o Jonathan Jesus. Esse está lesionado, esse não vai jogar. E enfim, para mim a dupla ideal, e é claro que isso é teoria, é Fabrício Bruno e Vidalba. E a partir do momento que ele tiver a sequência, na prática a gente vai poder confirmar se ele e Fabrício são a dupla ideal ou não. Vocês trouxeram um comentário no primeiro tempo que eu concordo demais. O Vidalba, ele potencializa quem está do lado dele também. É isso. Subiu de produção o Kaique é sempre regular, né? Mas principalmente o Bruno, né? O Bruno, ele teve um começo de temporada claudicante, né? Errando algumas questões técnicas, principalmente, né? Que a gente não está acostumado a ver, né? Eu acho que essa dupla, né? O próprio Vidalba, ele consegue... É claro, como o próprio Panzi trouxe aqui, na sua plenitude da forma, ele potencializa os atletas que estão no seu entorno. É isso. A confiança no sistema defensivo representa muito, né? Vamos ver como será o Cruzeiro do fim de semana contra a equipe do Pouso Alegre, Rubens. Alguns dias ainda de treinamento para a viagem na sexta e o jogo no sábado à noite. Você acompanha pela Itatiaia, Rubem Júnior. Pois é, Cirilo, e lembrando, né, a venda de ingresso começou hoje para a turma do sul de Minas. Eleven Tickets é o site para você garantir o seu lugar para o jogo de sábado. O Cruzeiro inicia então a preparação com apenas uma ausência no seu elenco, que é o Cauã Moraes, que está aproveitando aí também para acompanhar o jogo do Borussia, seu próximo clube pela Liga dos Campeões. Já retorna para BH durante a semana. O Cauã Moraes, a boa notícia, o Cauã Prats, né, que está aí na Alemanha. O Cauã Moraes é o da direita, que vem se recuperando muito bem de uma lesão na coxa direita, já pode voltar a ser à disposição. Falamos há pouco também do Matheus Cunha, recuperado de uma lesão no menisco do joelho direito, a primeira opção ali pro gol na reserva do Cássio. Vamos ver o desenrolar da semana. Cruzeiro que não conta com o Matheus Henrique, e esse meio campo segue indefinido pro sabadaço, Cirilo.